Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões que eu acredito que possam ser úteis para o seu dia a dia, para a sua vida. Eu clinico há 23 anos e afirmo veementemente que depois da pandemia muitas coisas mudaram. Mudaram na mente das pessoas. O afastamento, né, que foi algo impositivo, compulsório, fez com que as pessoas se deparassem, parassem, né, de certa forma, e se deparassem com coisas que anteriormente elas não estavam é, percebendo, ou pela questão de que a correria do dia a dia não permitia com que elas refletissem a respeito ou não convivessem com as pessoas em tempo integral, né, com os seus entes queridos, aqueles que tiveram que permanecer durante determinado período de tempo. E o que mais me chama a atenção é que pós-pandemia, até durante a pandemia também, até tem alguns vídeos meus aí na internet que eu abordo um pouquinho alguns pontos que eu vou estar comentando aqui, mas eu vou ser bem breve. O que começou a surgir? As pessoas começaram a trazer aspectos espirituais para dentro do consultório. Não que anteriormente isso não acontecesse, isso ocorria, mas com muito menos frequência. E aí, o grande desafio, muitas vezes, é que, sim, podem ser problemas de ordem espiritual, e independentemente da religião, da crença religiosa do indivíduo, mas muitas vezes não são. Então nós temos que primeiro identificar se isso trata-se se realmente de questões de ordem espiritual ou não. Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, houve uma abertura. Então a pandemia, o pandemônio fez com que as pessoas abrissem um pouco a mente. Não estou dizendo todas, não estou generalizando, mas estou aqui falando a respeito do que aconteceu comigo dentro, né, da minha área de atuação, da minha prática clínica. E o que mais me chamou e me chama a atenção até o presente momento é que as pessoas passaram a se preocupar, algumas passaram a se preocupar com as questões espirituais e se voltaram a realmente buscar em Deus a força, né, necessária para a nossa existência, não só para a nossa sobrevivência, mas para a nossa existência. E, lógico, dentro da psicologia humana, a própria psicanálise, a gente percebe que o tema Deus, o tema fé, eles são pouco abordados, ou quando são abordados por alguns grandes pensadores de forma, sei lá, como se fosse algo irrelevante, ou como se fosse um problema, ou como se fosse algo que pudesse ser mais prejudicial do que positivo para o indivíduo. A minha linha de trabalho ela é diferente, porque, primeiro, que eu acredito piamente em Deus. Segundo, que eu acredito que o poder da nossa fé é significativo. Mas o mais importante do que tudo isso é a nossa conexão, a nossa reconexão com o ser maior. Independentemente da tua religião, da tua crença religiosa, essa conexão com Deus ela é fundamental para toda e qualquer coisa, para tudo. E como que você, né, como eu, profissional, como que eu não posso abordar diretamente esse tema, então tem que ser algo que tem que partir do paciente, essa discussão, eu não posso trazer essa discussão, não posso colocar isso, mesmo porque senão eu não estaria fazendo o meu papel de psicanalista. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que auxiliar o paciente a refletir a respeito daquilo que ele está me dizendo, para que ele consiga não apenas ressignificar, mas como também refletir. E o processo de reflexão ele é interessantíssimo, desde que essa reflexão ela tenha um fundamento.
Aí vai falar assim, mas como assim? Reflexão sem fundamento? Sim, uma reflexão de fato estruturada, onde o indivíduo ele consiga chegar a conclusões, ou mesmo que ele não consiga chegar a conclusões, ele pare para pensar. Ele pare para pensar e analisar os seus próprios pensamentos, porque os pensamentos eles geram sentimentos, emoções, ações, reações. E existem inúmeras maneiras, inúmeras formas de nós contornarmos as situações. Eu não acredito que nós sejamos capazes de controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu acredito que nós sejamos capazes de contornar. E para isso, utilizando-se de algumas técnicas, eu sugiro normalmente, via de regra, a técnica do afastamento desses pensamentos negativos, intrusivos ou de qualquer natureza negativa, através de você utilizar a sua memória, coisas positivas que aconteceram na sua vida. Você desfocar daquilo, não permitir com que aquele pensamento tome conta do teu ser. Isso traz bons resultados, pelo menos trouxe e vem trazendo bons resultados para muitos dos pacientes que eu atendi e atendo. Agora, o que fica mais evidente nesse processo de cura e libertação dos indivíduos, é a questão dessa reconexão deles com eles mesmos. Então, através do autoconhecimento, mas não só através do autoconhecimento, mas como também de um processo de reconexão com a sua verdadeira essência, que reconectará, consequentemente, o indivíduo às forças supremas, a Deus e, independentemente da religião, como eu já disse anteriormente, aquilo que ele acredita. Então, muitos pacientes talvez não consigam se reconectar a Deus porque a crença deles religiosa inexiste. Então, eles têm que se reconectar a algo maior, algo que realmente faça sentido para ele. E nesse processo, uma das coisas que é fundamental, no meu ponto de vista profissional, é fazer com que a pessoa ela consiga enxergar, primeiro, se autoconhecer, saber quem é ela de verdade e na verdade. Eu digo que o maior tombo é quando nós caímos de fato na real. Que ali sim, a partir daquele momento onde a gente cai na real, a gente consegue se levantar e enfrentar de frente todo e qualquer enfrentamento necessário. Para isso, lógico, nós muitas vezes precisamos da ajuda de um profissional, de um analista, de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um neurologista. Em muitos casos é necessário o uso de medicação. Não necessariamente todos os casos, há casos e casos, mas o mais importante é fazer com que esse indivíduo, com que esse paciente, ele consiga se reconectar com a sua verdadeira essência e, consequentemente, com a força suprema, e através disso ele vai descobrir-se, se autodescobrir. E nesse processo de autodescoberta, que vem através do autoconhecimento, também no meu ponto de vista, esse indivíduo ele vai descobrir os seus propósitos. E aí a vida se torna menos difícil, não mais fácil. Porque se você tem um propósito, se você vive uma vida com propósito, você vai ter força suficiente para enfrentar todos os enfrentamentos. E você vai ser capaz de lidar com toda e qualquer adversidade. Você vai conseguir lidar com os problemas de uma forma diferente. Você vai conseguir transformar a dor em força. Esse é um ponto importante. Nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade. A verdadeira mudança, ela começa internamente, é um processo. Então não é da noite para o dia que a pessoa consegue mudar, mas ela consegue mudar do momento que ela estiver disposta a realmente pagar o preço, cumprir o prazo, e isso depende única e exclusivamente dela. Mas existem vários empecilhos,
né? Várias barreiras, vários obstáculos, entre eles a vitimização. Esse é um problema muito sério. Então, o que eu gostaria de deixar aqui a reflexão? Que também existem pessoas que não querem mudar, procuram ajuda, seja um psicólogo, um psicanalista, um analista, um terapeuta comportamental, seja um médico psiquiatra, seja um médico neurologista. Essa pessoa ela procura ajuda e ela afirma que está querendo se ajudar, ser ajudada, que ela precisa de ajuda. Mas em determinado momento do processo analítico, estou dizendo no meu caso, percebo muitas vezes que o paciente ele não quer mudar. Por que ele não quer mudar? Ele quer apenas justificar que ele está tentando fazer de tudo, mas ele não consegue. Ninguém consegue resolver o problema dele. O problema dele é maior do que todo mundo, do que de todos. Na verdade, só sabe o que sente quem sente. Esse é um ponto importante. Mas eu acredito piamente que é totalmente possível mudar, desde que nós estejamos dispostos. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas. Não estão dispostas a mudar os seus pensamentos, não estão dispostas a mudar os seus pensamentos que vão gerar sentimentos, que vão gerar emoções, ações e reações, e a pessoa não quer, ela não quer. Ela quer ser a vítima, talvez para chamar a atenção, esse seria um ponto, né? Se vitimizando, culpando tudo e todos, né? Porque ela está vivendo aquilo, aí ela vai ficar remoendo em cima das questões de traumas, etc, e assim sucessivamente. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como recado para você aí que está passando por desafios, por dificuldades, todos nós enfrentamos no passado, estamos enfrentando no presente, enfrentaremos no futuro desafios, dificuldades, problemas, adversidades, teremos provas, provações, privações, e tudo vai depender da forma com que a gente vai lidar com essas questões. A maneira com que a gente lida com as coisas faz toda a diferença. E nós não fomos ensinados a lidar com isso, não fomos educados. O processo educacional ele não contempla isso, ele não tem de forma nenhuma assim, objetivo real de fazer com que o indivíduo ele tenha autoconhecimento, que até mesmo, não falando processo educacional, o processo encadeia, desde ali do ensino infantil até a universidade. Então os indivíduos eles não aprendem, não existem. E não acredito também que existam fórmulas mágicas, mas eu acredito que existam métodos, né, para que a pessoa consiga alcançar, né, esse autoconhecimento, entre aspas, uma auto-libertação, não autossuficiência, mas é para aprender a lidar com as questões. Então, o desenvolvimento das inteligências, Gardner ele fala sobre vários tipos de inteligência, e eu acredito que não basta somente a gente desenvolver a nossa capacidade intelectual, mas como também as questões emocionais, espirituais. E quando eu falo de espiritual, eu não estou falando aqui especificamente de uma religião em si, mas da espiritualidade como algo não maior do que as religiões. Eu acho que isso seria, da minha parte, algo extremamente insensato fazer esse tipo de afirmação. Mas a espiritualidade sendo algo fundamental para a nossa vida, para a nossa existência, para que nós nos fortaleçamos através das nossas crenças. E até o descrente, ele tem uma crença, ele crê na descrença, que é uma crença. Crer na descrença é uma crença também. Então nós deveríamos parar para repensar a nossa vida, repensar tudo aquilo, tentar deixar de lado o passado, utilizá-lo somente como fonte de consulta, né, para que a gente não repita os mesmos pensamentos, os mesmos padrões, e que a gente consiga construir um futuro diferente através do presente momento, que é o único momento existente, é o presente. Então, você que está aí sofrendo, independentemente
do tipo de sofrimento que você esteja enfrentando, passando, é totalmente possível vencer tudo isso. Não é fácil, não é fácil. Então aqui eu não quero vender facilidades, mesmo porque eu não estou nem vendendo absolutamente nada para vocês. Eu só estou tentando auxiliá-los em algo que eu chamo de processo reflexivo. Então esse processo reflexivo ele vai depender muito de você, você vai ter que ter um nível de concentração muito grande, você vai ter que ter um foco muito grande. Para isso você tem que querer, você vai ter força de vontade. E a força de vontade ela vem da vontade de ter força. E não nos foi prometido, isso é importante dizer, não nos foi prometido uma vida sem atribulações, sem problemas. E nós temos que tentar fazer um processo de reconexão. Esse processo de reconexão, ele só depende de você. Essa reconexão, ela vai fazer com que você consiga se conectar com a sua verdadeira essência. Você reconectado com a sua verdadeira essência, você vai sim, no meu ponto de vista profissional, pela minha experiência, por todos os casos clínicos que eu tive a oportunidade de acompanhar. Não vou dizer que eu vi milagres, que eu acredito piamente em milagres, mas eu acredito que a fé sem obras é nula. E assim como se a fé sem obras é nula, a oração sem ação também. Então a maneira com que a gente lida com a gente, a maneira com que a gente ora, por exemplo, é importante. Vou fazer um vídeo a respeito desse processo de oração, meditação, reflexão, não detalhando, explicando ou dando um passo a passo, que esse não é o objetivo, mas tentando mostrar para vocês caminhos, saídas, meios, formas, maneiras que vocês podem tentar utilizar. Aí muitas vezes a pessoa, eu já tentei de tudo. Mas de que forma, de que maneira você tentou? Será que você tentou da maneira certa? Será que existe uma maneira certa? Cada caso é um caso, então nós temos que analisar minuciosamente as coisas. Então, cada indivíduo é um ser único e cada indivíduo é um universo. Nós temos histórias de vida totalmente diferentes uns dos outros. Então, as particularidades, não tem como a gente individualizar as coisas e falar assim, isso aqui vai servir para todo mundo. Não, não necessariamente. Então, por isso que nós precisamos nos autoconhecer, para que nós possamos nos autolibertar, para que nós possamos nos auto-reconstruir, que isso é importante. Então, a desconstrução de algumas crenças, o aprender a desaprender, o aprender a ressignificar, que é dar um significado diferente às coisas, tentar encarar as situações que nós passamos, vivemos ou estamos vivendo de maneira um pouco diferente. E isso vai depender somente de você. O profissional, todo e qualquer profissional, ele pode sim dar, fornecer suporte, o suporte necessário, assim como as medicações também, quando necessário, elas também têm uma função, né, importante no processo, mas não basta o remédio, não basta o profissional, não bastam os conselhos das pessoas, não basta nada disso. Isso não é suficiente. O que é necessário é algo que depende só de você, que é intrínseco, indivisível, intransferível, individual, né? E aí é que muitas vezes entra o X da questão. E eu gostaria de encerrar essa reflexão com um pensamento que eu penso já há muito tempo a respeito disso. É uma frase que, quando eu criei ela, eu criei num momento de grande dificuldade, onde eu estava passando por um grande desafio. E a frase é a seguinte: ninguém nunca poderá te defender de você mesmo. Então eu gostaria que você refletisse a respeito disso, que você acompanhasse os meus vídeos próximos, ou que você assistisse os vídeos anteriores, para ver se as coisas fazem sentido. Não falo a respeito de verdades absolutas, né? O objetivo aqui é tentar buscar auxiliá-los no sentido de vocês pararem para repensar. Pensar naquilo que vocês pensam, porque somente assim você vai conseguir talvez alcançar aquilo que você busca, né? Que
as pessoas dizem paz, eu digo que é o equilíbrio. E estar equilibrado é você aprender a se equilibrar em meio ao desequilíbrio. Assim como um trapezista ali, aquele indivíduo que está ali na corda bamba, se equilibrando. E para que ele consiga manter-se de pé, andando sobre a corda, ele utiliza um varão para poder equilibrar o peso e ele mantém o seu olhar fixo. Ele tem um propósito, então ele vai manter o olhar fixo para frente. Então, o olhar para frente é o que permite com que a gente siga em frente.